Olha só, pequenos gestos de bondade podem transformar a vida de muitas pessoas, gerar um impacto significativo na comunidade. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto com o Frei Diego Martins, que é vice-presidente do Lar São Judas. E por meio de muitas ações concretas de amor, de acolhimento, oferece a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade a oportunidade de vivenciar momentos de alegria, aprendizado e inclusão. Bem-vindo, Frei Diego, que bom recebê-lo aqui. Obrigado, Camila. Bom dia. Frei, para a gente poder falar um pouquinho sobre esse trabalho de como ações pontuais, concretas, às vezes a gente acha que a gente precisa mover o mundo, fazer ações tão grandiosas para proporcionar alegria para as pessoas. E não é exatamente assim, né? Ações pequenas também podem transformar, né? Com toda certeza. Tudo que é feito com o coração, com essa profundidade do afeto, tem muito sentido, muito valor no mundo tão descaracterizado do afeto, né? Tão perdido e muitas vezes rude em tantos momentos. Você ter carinho, atenção, bondade é sempre muito especial, mesmo que seja no pequeno gesto. Como que a gente pode exemplificar isso para as pessoas que estão em casa, usando também os exemplos do lar, né, lá da São Judas? Que tipo de ação que a gente pode fazer no dia a dia? Porque às vezes a gente acha que a gente faz tanta coisa no dia, a gente acorda, trabalha, cuida da casa. Mas e aí, como que eu posso no dia a dia fazer essas pequenas ações? Vou usar o exemplo lá do Lar São Judas Tadeu. Eu sou fruto da obra, eu já fui aluno do Lar São Judas Tadeu. Então, o trabalho que o lar desenvolve já há anos, há tantos anos, faz muita diferença na vida nossa, de quem já foi aluno, de quem é aluno, de quem frequenta a nossa casa, porque é através dos gestos de delicadeza, da atenção dos benfeitores, dos amigos que frequentam a casa, dos colaboradores, e o convívio entre eles vai despertando sensibilidade, vai despertando atenção. Eu até conto o exemplo, assim, tomo a liberdade. Claro. Uma vez uma criança, uma das nossas crianças, a gente serviu um café para eles e ele deixou o pãozinho quieto ali no cantinho. Eu perguntei, por que você não vai comer? Ele falou, não, porque eu quero levar para minha irmã em casa. Então você vê que tão pequenos, mas com um senso de carinho, de afeto, de responsabilidade muito grande, né? São pequenos gestos ali que são fomentados. Às vezes a gente fala assim, a pessoa é muito bondosa, né? Tem muita gente que usa esse termo, a bondade, né? A bondade humana, a bondade de alguém. Mas como que é o que é essa bondade, né? O que é uma pessoa ser bondosa? Acredito que os gestos desinteressados tem que começar por aí, porque a bondade com interesse não é bondade, né? Querendo algo em troca. A bondade é o desapego disso. A bondade é o que você faz naturalmente, espontaneamente do coração para promover o outro, para promover o bem-estar do outro. Fazer com que as outras pessoas se sintam bem. Você pode fazer isso no nível social como uma obra, como a gente pode fazer entre amigos, num momento informal, quando você percebe que um amigo está ali mais quietinho, mais desanimado e você fala algo que coloca aquela pessoa para cima, ou quando você dá um abraço. Eu digo até mesmo quando a gente está com crise de ansiedade ou qualquer coisa do tipo, o fato de você prestar atenção naquela pessoa e só escutar já é um gesto tremendo de bondade. Desinteressadamente. Desinteressada, né? E é interessante quando você fala dessa questão das crises de ansiedade, que muitas vezes a gente não se acha no mundo, né? Mas o que eu posso fazer para tornar o mundo um lugar melhor? O que eu posso fazer a diferença na vida das pessoas? E às vezes é tão simples. Você deu o exemplo da criança, né? Que separou o pãozinho. E a gente vive num mundo muito individualista hoje. Como colocar isso para as crianças? Como trabalhar essa questão do individualismo, que o individualismo não é bom, né? Primeiro que a gente conversa sempre com as crianças, existe sempre muita conversa, muito bate-papo entre nós, a equipe é muito boa, né? Então a gente vai percebendo, principalmente nas crianças menores, uma atitude que já é natural delas de escuta, de atenção, de cuidado. Na última Páscoa, levaram uma doação imensa de ovos de Páscoa. E as pessoas que levaram os ovos ficavam observando e as nossas crianças, tia, come esse chocolate, ele é o melhor que tem. Eles queriam, as pessoas que doavam riam, porque eles falavam, não, meu amor, eu trouxe para vocês. Não, mas esse é o mais gostoso, come eles. Então, assim, tem
uma naturalidade nessa bondade deles, e eles vão observando o convívio, o modo como nós falamos, o modo como nós nos relacionamos ali juntos. Isso vai despertando neles, a tia diz que fala baixo, ela fala baixo com a gente, então a gente também não fala alto, a gente sempre presta atenção, a gente ergue a mão, e oração, sempre esse espírito também. É o exemplo, né, Frei Diego? Assim, a gente tem que entender que as crianças, elas vão reproduzir o que a gente faz. Então, os exemplos que nós vamos dando, seja pelo falar baixo, pelo levantar a mão, ou também de ser bondoso, de ser caridoso, de ajudar o próximo. E a gente está trazendo esse exemplo do lar São Judas Tadeu, ali em Pindamonhangaba. Isso. E eu queria que você explicasse para quem está em casa, Frei Diego, como que esse trabalho é feito com as crianças? A nossa casa existe há mais de 70 anos em Pinda. E ela já foi passando por várias transformações ao longo dos anos. Primeiro nós atendíamos lá atrás, quando os primeiros freis chegaram, né, no Brasil, em Pinda, era um trabalho só com meninos. E depois, conforme a sociedade foi se transformando, as leis foram mudando também, nós começamos a trabalhar junto com as meninas, e o que foi muito bom. De início a gente ficou um pouco assustado porque era um trabalho que já estava há mais de 40 anos só com os meninos, e depois começou a vir assim com a presença delas, e foi muito especial. E aí é um trabalho de fortalecimento de vínculos, como já foi dito. Então a gente tem equipes, amigos que estão ali já há muito tempo. Nós temos missas também na capela, dentro do espaço do Lar São Judas, e as pessoas que frequentam as nossas missas colaboram, participam, convivem com as nossas crianças. É um trabalho muito especial, muito especial. E agora nesse período da Quaresma, e também é um pedido muito do Papa Francisco, né, para a gente olhar para essas realidades, porque senão a gente vai ficando dentro da nossa bolha, né, Frei Diego, e aí a gente acha que só daquele jeito que a gente age é o certo. E quando a gente rompe essa bolha, que a gente vê tantas instituições que ajudam, que fazem a diferença, a gente entende essa igreja viva também, né? Então, nesse período da Quaresma, não só na Quaresma, mas sobretudo agora que nós nos propomos a ter esse caminho de conversão, é importante a gente procurar ir nesses lares, ajudar de alguma forma, se ingressar nessas ações concretas. Como que você vê isso? Totalmente importante, fundamental. Né? E mesmo porque nós recebemos crianças que não são católicas também, de diversas religiões. Isso é muito bom, porque eu entendo que ajuda a fortalecer o respeito, o diálogo, a compreensão, a bondade. Quando você escuta alguém de uma outra, né, com uma outra experiência religiosa diferente da tua. E eu acredito que, assim, quando alguém me diz, eu quero fazer uma doação, quero doar uma cesta básica, alguns produtos ou roupa para a casa de vocês, eu sempre falo, é muito bem-vinda toda ajuda, mas mais do que ajudar materialmente, visite a nossa casa, conheça o rosto das nossas crianças, escute a voz, o sorriso. Gaste tempo, que é algo precioso para todo mundo, né? A presença. Eu acredito que, através da presença, esse trabalho fica mais especial. Agora, Frei Diego, essa questão das crianças serem tão bem cuidadas, de crescerem num ambiente saudável também, junto com vocês, com todo esse projeto, você percebe essa questão da autoestima? Elas crescem, se tornam adultos melhores, mais confiantes. Você é um exemplo disso, né? Então, as crianças têm esse processo do amadurecimento, mas também na autoestima? Total, porque quando elas chegam ali, elas vão ouvindo, convivendo com outras pessoas, crianças mais velhas, com profissionais, com psicólogos, com assistente social, que é muito querida, a Alessandra, e uma criança convivendo com a outra vai também criando, formando, ajudando a formar a personalidade. E aí depois de alguns anos você encontra essas que já não são mais crianças, mas que são adultos. Para vocês, para né? mim sempre é, para nós é. Quando a gente encontra eles já adultos trabalhando. Outro dia eu estava assistindo um matrimônio numa igreja, chegou um rapaz que estava organizando tudo ali, ele tinha sido aluno do lar e falou, Frei, que felicidade te encontrar, que felicidade ver que eu reencontrar a realidade do lar, foi trabalhar na nossa capela, morando fora, tendo um trabalho, e são vários exemplos assim de pessoas que passaram pelo lar e que sentiram que o lar contribuiu muito na formação da personalidade, das pessoas que eles são hoje, porque é muito mais, né? Eu acredito que o lar ele ajuda a formar bons seres humanos, boas pessoas. Frei, a gente já vai encerrando a nossa participação aqui, mas eu queria que o senhor convidasse as pessoas que estão em casa
para visitarem o lar, para conhecerem de perto o lar, porque como você disse, né, às vezes as pessoas fazem as doações, mas manda entregar lá um saco de fraldas, uma caixa de leite. Isso. Mas só por doar, não cria vínculos. Então, queria que o senhor reforçasse esse convite para as pessoas que estão em casa acompanhando, não só o Lar São Judas Tadeu em Pindamonhangaba, mas tantos outros lares, tantos outros projetos que acolhem essas crianças em vulnerabilidade. E a importância das pessoas conhecerem esses espaços. Com toda certeza. Então, nós do Lar São Judas Tadeu, a gente está sempre com as portas abertas para poder receber amigos, benfeitores, pessoas que ainda não conhecem essa casa, para frequentar as celebrações que ali existem ou para visitar as nossas crianças que não moram, mas frequentam, né, na parte da manhã e depois na parte da tarde. A nossa casa está sempre de portas abertas e também quem tem vontade de ajudar e é de longe, eu escutando o Padre Camilo falando com pessoas, né, da Bahia, de outras realidades, acho que sempre perto da gente tem casas, tem obras como essa que você pode visitar. Mais do que trazer a colaboração material em espécie, é a presença, que eu insisto nisso, é o mais importante. A gente forma a nossa identidade convivendo, né, com leveza, com alegria, escutando várias pessoas. Acho que a rede social tira isso, né? De certa maneira, a gente vai ficando tão assim, cada um no seu celular, e a gente não consegue interagir, olhar, sentir. Então, um convite para uma casa dessa é vá sem seu celular, não se preocupe em responder mensagem, vá, brinque, corra, escute, que eles vão grudar em você, vão querer conversar e falar muita coisa. Frei Diego, muito obrigada. Eu que agradeço por compartilhar toda essa experiência, todo o projeto e nos ajudando também a refletir nesse período da Quaresma o quanto é importante a gente se doar ao próximo. Então, muito obrigada. Obrigado você, Camila, Padre Camilo também. Volte mais vezes.